Louvado seja o Senhor. Todos sejam bem-vindos em nome de Jesus. Seja um tempo que traga benefícios e proveitoso na vida de cada um de nós em nome de Jesus. Que o Senhor, pedimos, Senhor, que o seu Espírito tome a palavra e aplique em cada coração e torna-nos cristãos melhores, cristãos espirituais, cristãos que estamos comprometidos em viver a sua palavra em nome de Jesus. Obrigado porque sabemos que nos respondeste. Em nome de Jesus oramos e todos digam. Estamos entrando num capítulo importante. Em 1 Coríntios, Epístola de Paulo aos Coríntios. Estamos vendo o capítulo 5, a partir de 1 até 13. 1. Geralmente se ouve que há entre vós prostituição tal qual nem ainda entre os gentios, como é haver quem abuse mulher do seu pai. Assim que reparamos para este capítulo, estamos olhando no capítulo com a perspectiva da igreja de Deus, igreja gloriosa, igreja graciosa e igreja piedosa. E o Senhor quer que tenhamos uma visão de como a igreja deve ser e como os crentes na igreja devem ser. Se o crente na igreja, todos os crentes forem piedosos, a igreja será piedosa. Se todos os crentes na igreja serem salvos, santificados, a igreja será uma igreja santificada. Se cada crente na igreja é de Deus, no coração, na mente, na vida, no pensamento, no entendimento, na revelação e na experiência da bondade de Deus na sua vida, se os crentes são assim, então toda a igreja será assim. Nós sabemos que o Senhor está voltando e Ele voltará para a igreja gloriosa e virá para nos encontrar como igreja gloriosa. Tens que tomar a sua decisão, eu também tomar a minha decisão e dizer que quero ser parte daquela igreja gloriosa. Mas, se cada um na igreja ser uma pessoa contaminada, uma pessoa manchada, não haverá igreja gloriosa. Então, o que é que nós estamos aprendendo neste capítulo? O que é que eu posso fazer? Como é que eu posso ter mais graça de Deus na minha vida, mais força de Deus na minha vida, para que eu seja um tipo de membro, um tipo de filho, um tipo de santo que deve ser. Se todos tiverem que ser assim, teremos a igreja de Deus como gloriosa, glorificante e pura. Versículo 7. O que é que temos que fazer? O que é que temos que buscar para que a igreja do Deus vivo seja aquilo que deveria ser? Versículo 7. Alimpai-vos, pois, do fermento velho. É um mandamento para o ministro. Alimpai. É o mandamento do ministro para os membros da igreja. Alimpai. É um mandamento de Deus para o ministro, para as secções da igreja. Se querem que a igreja seja gloriosa, pura, pronta para a vinda do Senhor, está aqui um mandamento dado. Alimpai-vos, pois, o fermento velho, para que seja como família, seja individualmente, seja como a igreja em Coríntios, seja como a Deeper Life em particular, uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. 10. Pelo que façamos a festa, apóstolos, pelo que façamos membros da igreja, ministros da igreja, pastores na igreja, todos, liderança, seguidores,
pelo que façamos festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Assim que fazermos assim, e quando fazermos assim continuamente, a igreja será graciosa, a igreja será piedosa, a igreja será gloriosa, que se pronta para a vinda do Senhor. Eu oro que a graça de Deus irá saturar a vida de cada um de nós na nossa igreja para sermos este tipo de igreja em que Cristo sacrificou-se por ela na cruz do Calvário. Então, ficaremos felizes em saber que fizemos tudo o que Ele ofereceu para que a igreja seja como Ele quer. Você terá parte, eu terei parte. Quando o arrebatamento tomar lugar, ninguém de nós irá perder em nome de Jesus. A mensagem desta manhã, desta tarde é purgando, preservando a igreja da corrupção. Corrupção que vem do mundo. A forma que nos é dita, o mundo está entrando na igreja. A poluição do mundo, a corrupção do mundo, o estilo de vida do mundo está tentando entrar na igreja. A implicação é que o mundo é controlado pelo Deus deste mundo, que é Satanás. Se o mundo entrar na igreja, então Satanás terá caminho para entrar na igreja. Mas eu oro que Satanás não terá caminho para entrar na nossa igreja em nome de Jesus. E Satanás não vai entrar na sua vida, não vai entrar através da sua família. A corrupção e as práticas que vêm de Satanás não terão espaço na nossa igreja em nome de Jesus. Mas assim que estudamos, precisamos de examinar todas as áreas da nossa vida de forma crítica e cada um ser capaz de dizer: será que na minha vida, se não tem contaminação, não entrou na minha vida ou não entrou na vida de qualquer membro da nossa igreja? Então, se todos nós, ajuntados pela graça de Deus, teremos a certeza que a igreja está limpa, a igreja está lavada, a igreja está purificada, e essa igreja e o povo de Deus em todo lugar vão se aprontar para a vinda do Senhor em nome de Jesus. Eu esperava ouvir um amém de vocês. Purgando ou alimpando e preservando a igreja da corrupção do mundo. Vamos ver preservando um viver como de Cristo na sua igreja gloriosa. Como vivemos, temos que viver como Cristo. Qualquer um tem que viver uma vida como de Cristo na igreja, que deve ser gloriosa. 2. Alimpai o fermento contagioso. A palavra contagioso é algo que espalha-se como qualquer coisa. Se tu permitires uma pequena contaminação, se tu permitires uma corrupção pequena, então isto se espalha, vai destruir todo o sistema, toda a igreja. Por isso, é para limpar o fermento contagioso na igreja. 2. Colocando fora a libertinagem. Há pessoas que pensam que têm liberdade para se contaminar, têm liberdade para contaminar até toda a igreja, têm liberdade para destruir a igreja que Cristo pagou preço por ela. Essas pessoas têm liberdade. Essas pessoas têm uma liberdade para corromper. Nós temos que tirar fora essas pessoas, tirar do caminho, para que nós tenhamos uma igreja evangélica e verdadeira.
o Senhor nos dará coragem e cometimento de fazermos isto em nome de Jesus. Vamos para o ponto 1. Preservando um viver como de Cristo na igreja gloriosa. Preservando. Você não pode preservar o que tu não tens. O princípio é, você tem salvação. Por quê? Como é que vais guardar salvação sem ter? A coisa seguinte é a santificação. Que ajoelhas, te consagras ao Senhor, és purificado para que o ego saia, pecado sai, natureza adâmica saia, o homem velho saia e Cristo vem no trono do seu coração. Como resultado, a salvação. E esta salvação você preserva a santificação, e esta santificação você guarda, a sã doutrina vem, como viver marido, mulher, mulher, marido com as crianças, a vida familiar, a vida no local de trabalho, a vida na igreja onde você frequenta, carregas a salvação em todo lugar e você aplica esta palavra de Deus em toda a sua vida para que a salvação permanece sem ser mexida. Mas isto só acontece quando alguém tem alguma coisa para guardar. Porém, se ainda és pecado, a chamada de Deus é saia do pecado. É depois deste novo nascimento que terás a experiência e terás algo para preservar. Preservando um viver como de Cristo. É para quem isto? É para aquele que tem a palavra de Cristo, bondade de Cristo, caráter de Jesus nesta pessoa. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. É quando esta nova vida está nessa pessoa, é que você terá alguma coisa para guardar. Mas quem não tem nova vida, mas quem não tem a graça que vem através da salvação, mas quem não tem a justiça pela salvação, não há nada a guardar. Mas para quem é salvo, é uma nova criatura, tem a justiça de Deus, tem a graça de Deus, esta pessoa tem algo para guardar. É essa coisa que tem que preservar e vai fazer de você preservar a posição que tens na igreja, o lugar que tens na igreja. Se não preservas a tua salvação, não vais preservar os membros da igreja, não vais preservar a posição da igreja, não vais preservar o parceirismo com o povo de Deus. Por isso tens que ter o entendimento. Preservar é quando alguém tem algo espiritual na sua vida, então é quando ele preserva isso que tem na vida dele, vai preservar toda a igreja, preservando um viver como de Cristo na igreja gloriosa. 3 coisas aqui, é o relatório. 2, é a possibilidade. 3 razões. 1, o relatório de um pecado pesado na igreja. 2, possibilidade do servo de Deus na igreja, o pastor na igreja, o líder local na igreja. Ele tem responsabilidade e ele não pode carregar a responsabilidade. Quando ele não pode se apontar e dizer que eu sou um pastor, eu sou um líder, sou um pregador, sou servo de Deus. Um servo de Deus, ele deve ser conhecido, não pelo título que ele carrega. Um servo de Deus, ele é conhecido não pela posição que tem, mas pela responsabilidade que ele carrega. 3, a razão da separação, de ser guiado para ser. Como é que você vai tirar a coisa, um ovo podre? Como é que vais tirar um ovo podre dentro daquela cesta? É para que aquele ovo podre não possa destruir, não possa contaminar, não possa fazer com que o resto dos ovos que estão no cesto se chame. Então, quando você tira aquela pessoa impiedosa, aquela pessoa que não se arrepende, porque Deus continua, aquela pessoa que é a origem do pecado, a origem da contaminação. Por isso que deve haver uma separação.
é o relatório de um pecado grave na igreja. 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 1. Geralmente se ouve que há entre vós prostituição. Entenda, a prostituição não é o único pecado que pessoas cometem que pode lhes levar para o inferno. A prostituição não é nenhum pecado que vai levar pessoas para o inferno. A prostituição não é o único pecado, vai pessoas se apostatar. É dado um relatório. Há relatório de que existe violência entre vocês. Há um relatório de que há roubo entre vocês. Há um relatório de que vocês estão a lutar. Há um relatório que existe fraude ou violência entre vocês. Então, não importa o tipo de pecado, se é a prostituição, ou se é o amor ao mundo, ou se é violência, ou se há lutas, ou se há separações entre vocês, se há separação de família, as pessoas do mundo começarão a fofocar, vão dizer, tomar rumor, dizem que eles dizem que são uma igreja gloriosa, eles dizem que tem uma igreja cheia de dons, eles dizem que são uma igreja que falam em línguas, eles dizem que são uma igreja que opera milagres, dizem que eles têm fé para mover montanha, é uma igreja que tira montanha, mas sempre se ouve entre eles que existe prostituição, existe contaminação, existe roubo, todos os tipos de roubos, há desobediências, eles não são unidos entre eles. Então, tal prostituição que nem entre os gentios. Estavam dizendo a eles o relatório que nós estamos ouvindo sobre a igreja de Corinto, o relatório que estamos a ouvir da tua igreja local, lá no seu distrito, lá na sua zona, lá no vosso país, lá na vossa região, é que o caráter das pessoas lá é mais do que as pessoas do mundo. Lembra-se mais uma vez que não é só prostituição que é chamado do pecado, todo tipo de pecado. Há algumas pessoas que no meio das igrejas dele tem fraude, falsificação, mais do que no mundo. A corrupção entre eles é mais grande, profundo, mais do que a corrupção do mundo. E entre eles há violência e há politiquices no meio dele. A politiquice neles é mais suja do que politiquices do mundo. Não importa se é fornicação, se é corrupção, se é contaminação, não importa. O que nós não devemos aceitar é o pecado no nosso meio. Versículo 2 diz que estás inchados. O que é que isto significa? Eles estavam inchados porque eles tinham dons de Espírito. Eles estavam se exaltando porque falavam em línguas. Eles estavam inchados porque eles diziam que operavam milagres. Porque ele tem isto, tem uma igreja grande, tenho música na minha igreja, porque temos um sistema bom de administração na nossa igreja. Eles não estavam focados no que deviam olhar, só se orgulhavam de coisas que não importam para a eternidade. Estás inchados, nem ao menos vos entristeçais, por não ter sido dentre vós tirado de quem cometeu tal ação. Por que havia murmuração aqui? 1 Coríntios 6, versículo 9. A razão. Por que havia murmuração? 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9. Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Que estão se a alegrar por quê? Estão a falar em línguas, mas não vão entrar no céu. Vocês têm uma igreja grande, têm uma grande posição, tens uma posição importante na igreja, mas não vais herdar o reino dos céus. Mas estás prosperando. Eu orei, Deus me deu um bom emprego, eu tenho dinheiro, tenho isto e aquilo, boa esposa, tenho muitos filhos, meus filhos estudaram, estão a graduar. Então, por causa disso, eles se orgulhavam. Mas não sabeis vós que os injustos não herdarão o reino dos céus? Não ireis, nem os devassos, nem os idólatras. Então, o apóstolo Paulo queria
que eles pudessem entender. Ele quer que nós entendamos que não é apenas a prostituição. Se fosse apenas a prostituição, ele diria, não, os prostitutos não vão herdar o reino dos céus. Mas ele começou dizendo a ele as coisas. Ele diz, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões. Quer dizer, está a falar dos sodomitas, aqueles homens que dormem juntos, mulheres e mulheres vivendo juntos como se fosse um casal. Diz, quando usa mal o seu corpo, quando você entra nesse tipo de relacionamento pecaminoso, se morrer nesta condenação, não vai herdar o reino de Deus. Não te preocupa porque você fala a língua. Não se preocupe porque tem fé para mover montanha. Não se preocupa porque tens a fé de mover montanha, porque tens revelações. Somos ditos em 10 nos diz, não, nem os ladrões, os que roubam. Os que roubam dizem, na nossa igreja eu nunca fui disciplino porque eu nunca forniquei. Eles pensam que a fornicação ou o adultério é o único pecado que levará pessoas para o inferno. Mas aqui o apóstolo Paulo diz, ladrões, avarentos, os bêbados, aqueles que ficam bêbados, estão no álcool, estão no vinho, nem os maldizentes. Olha para isto, aquelas pessoas que são maldizentes quando alguém está na sã doutrina, quando ouve alguém pregando a sã doutrina, começa a dizer, olha para aquele, vão colocar embaixo, aqueles estão firmes na sã doutrina, vão desprezar essas pessoas, diz, são maldizentes, não vão entrar no reino de Deus, nem os roubadores, aqueles que oprimem os outros, aqueles que encontram forma de tomar coisas que pertencem aos outros, diz que não herdarão o reino de Deus. É por isso que ele lhes dizia, ainda que vocês dizem, são uma igreja cheia de dons. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 7. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 7 diz, de maneira que nenhum dom vos falta, esperando a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo. Eles não faltavam nenhum dom, mas mesmo assim, havia um espaço ali era para a sua justiça. Esperavam, tenho o dom do Espírito, tenho a palavra do conhecimento, tenho a palavra de sabedoria, tenho o dom de discernimento do Espírito, tenho o dom da fé, tenho o dom de operação de maravilhas, tenho o dom de profecia, de interpretação de maravilhas. Tudo isto era a preocupação dele. Não vos falta nenhum. Como resultado disto, o que é que estou esperando? Sem santidade ou sem santificação? Com pureza ou sem pureza? Estou esperando o quê? Esperando no Senhor Jesus Cristo. Razão pela qual o apóstolo Paulo tinha que dizer, ainda que seja uma igreja com dons, estamos a ouvir notícias de vocês. A responsabilidade dos servos de Deus na igreja de Deus. Por quê? Porque Deus coloca servos naquela igreja local. Depois de nos dar Cristo, depois de nos dar Calvário, depois de nos dar doutrina, depois de nos dar a Bíblia, então, até tem muitos livros, porque ainda tem que colocar um servo, um líder, um pastor, um pregador naquela igreja do Deus vivo. Pessoas não entendem a necessidade de haver um pastor naquela igreja. Tenho Bíblia? Sim, eu sei que tens. Eu tenho a doutrina? Sim, eu sei que tens. Tenho várias coisas. Tenho internet, tenho rádio, posso escutar a palavra, tenho o DVD, tenho o CD. Mas ele nos deu o servo. Ele sabe, você pode usar o CD. Ele sabe que você pode usar os mídias sociais. Mas os mídias sociais não vão te corrigir. Os mídias sociais
não vão te disciplinar, não vão te colocar perguntas na sua vida, não vão te fazer você se firmar. Isto é bom. Deus nos deu servo dentro da sua igreja, na igreja local e também na igreja sede. Não só um servo, mas um servo piedoso. Qual é a responsabilidade deste servo piedoso na igreja piedosa? 1 Coríntios 5, versículo 3. Eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, ele era o pai deles. Aprendemos aqui, diz que vocês podem ter 10.000 professores, mas não terão muitos pais, porque no Evangelho eu vos nasci, sou vosso pai no Senhor. Por isso ele diz, eu não sempre fisicamente estarei lá convosco, mas sou o vosso pai. Poderás não ver o seu pai fisicamente, pode estar em casa, às vezes vai trabalhar, ele volta, viaja, volta. Mesmo assim, não está presente no corpo, mas em espírito está presente. O corpo, se é um pai verdadeiro, o coração está com a família, a mente está com a família, e ele dá o seguimento de tudo que está a acontecer, ainda que ele esteja ausente no corpo, o espírito dele está presente, ele está lá a avaliar. Estou à espera do relatório que eu estou ouvindo sobre a igreja de Coríntios. Eu já avaliei, eu já examinei, já medi as coisas que estão a acontecer lá, já examinei a vossa vida e já comparei com a palavra de Deus como se eu estivesse presente, concernente o que tal ato praticou. Quer dizer que o pastor, quer dizer, depois do culto, esse pastor levou para casa a sua responsabilidade. Tem que pensar na vida dos membros da igreja. O pastor, mesmo depois do culto, ele pensa o relatório que está ouvindo, está se preocupando. Todos os membros que se aprontam para a vinda do Senhor, você está vendo a maneira deles de viver, as suas ações, os relatórios. Estás a ouvir, estás a ver a vida que estão a viver, comparas com esta palavra. Para quê? Para quando semana seguinte tens que vir pregar, você não só está a ler Bíblia, não só está a ler qualquer coisa que não tem a ver com a vida das pessoas, como elas estão a viver. Ele diz que eu já examinei. 4, versículo 4. Diz, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, quando juntos vós e o meu espírito, pelo poder do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele diz, quando vocês vêm se ajuntar, não só fazer culto como normal. Ele diz que eu estou lá convosco no espírito. E o Senhor Jesus também está lá convosco no espírito. Mesmo vocês não lhe vendo fisicamente, tens que imaginar, tens que visualizar que Jesus é Ele, é aquele que é o princípio, que é o Amém, onde Ele diz, onde 1, 2, 3 estiverem juntados no meu nome, eu estarei lá no meio dele. Entenda, Ele mede tudo, Ele vê tudo, Ele ouve tudo, Ele avalia tudo. Quando vocês estiverem a juntar, Jesus está lá e o meu espírito está lá. Imagina o seu pastor que também está ali. Imagina que o seu pai no Senhor está lá. Porque o espírito dele está lá. A mente, o amor, a afeição, a atenção está lá. Então, o apóstolo Paulo, ele diz, eu tenho uma responsabilidade sobre a igreja de Corinto, mesmo que sempre não estou lá fisicamente, mas eu sei que tenho uma responsabilidade. Isto é o que ele está nos chamando para a gente pensar. Como está a vida da igreja? Como está a espiritualidade na igreja? Ele quer que pensemos aquele estilo não comprometido e mantermos o padrão na igreja. Nós temos uma responsabilidade. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 2. Assim que ele fala da responsabilidade
que um ministro tem, que um pastor tem. Eu já anteriormente disse, e segunda vez digo, como quando estava presente. Ele diz, eu vos digo, como vos disse antes. Ele não estava aqui fisicamente, mas ele diz como se eu estivesse presente. Mesma coisa, pai pode dizer às crianças, vão à escola. Quando fores da escola, não estou lá consigo, mas a minha mente está consigo. Eu penso em vocês, oro para vocês, quero ver as vossas vidas a brilhar. Não copiem o estilo de vida dos outros filhos lá na escola. Lembra-se as orações, lembra a consagração, lembra-se de tudo que nós investimos para vocês. Minha mente, meus filhos, está convosco. Tudo que você aprendeu, vai lá, cria amizade, interage com pessoas, convive com pessoas, mas saiba que eu estou lá consigo. Mesma coisa, um ministro, um pastor que tem o bom do coração, tem o bom no seu coração do povo que ele está liderando. Ele pode estar em casa, ele pode estar na escola, pode estar na oração. Ele sabe que ele tem uma responsabilidade sobre toda a igreja de Deus. Então ele fala para eles, escreve para eles, manda carta para eles, como se ele estivesse presente. Mas e segunda vez digo, como quando estava presente, como se eu estivesse ausente, corrijo, estando ausente, dou correção, estando ausente, dou direção, dou diretrizes. Mesmo você estando ausente, mesmo você não estar ali fisicamente, você não começa a dizer, eu não tenho nenhum ministério, porque só estou à espera do domingo. Quando eu chegar no tempo do domingo, no meu tempo, vou fazer o que tenho que fazer. Estando ausente, eu escrevo. Estando ausente, eu aconselho. Estando ausente, eu corrijo. Estando ausente, ainda vos mando a palavra para vos preparar para a vinda do Senhor. Mas agora, estando ausente, e digo aos que antes pecaram e a todos os mais que se outra vez for, quando estiver fisicamente, não lhes perdoarei. Não vou lhes perdoar. Ele diz, qual é a responsabilidade de um pastor real ou um missionário, aquele que está a vigiar as almas das pessoas, porque ele sabe que um dia vai dar contas. 3. A razão de uma separação guiada na igreja gloriosa. Diz aqui, 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 5. Agora ele nos dá uma diretiva para seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Sublinha esta palavra. Para que o espírito esteja salvo no dia do Senhor Jesus. O apóstolo Paulo estava ensinando a igreja de Coríntios e também nos ensina, porque ele quer que entendamos que nós somos feitos de corpo, alma, espírito. Espírito, alma, corpo. Muitas das vezes temos consciência do corpo. Se você se picar, você sente dor no corpo. Se vais para um lugar onde tem fumo de cigarro, você vai sentir sair lágrimas. É o corpo. Quando vocês te pisarem, sentirás dor no pé. É o corpo. Se tomares alguma coisa que não devias ter tomado e o corpo não cair bem, vai sentir dor no estômago. É o corpo. Por causa disto, muitos não têm consciência da sua alma. Muitos não têm consciência do seu espírito. Você não pode contactar Deus com o seu corpo. A carne e o sangue não herdarão o reino de Deus. Você não pode ver Deus com seus olhos físicos, porque faz parte do corpo. Mas no espírito, o homem interior é aquele que vê a Deus. Agora, o corpo apenas carrega o seu
espírito. O corpo carrega a sua alma, carrega o seu espírito e a sua alma até o dia da sua morte. Quando você morrer, o corpo vai para a cova, a alma e o espírito são levados para Deus, de onde vem. O apóstolo Paulo, ele diz para nós aqui, o seu espírito é importante, o seu homem interior é muito importante. Partes que vão para o céu no seu corpo são importantes, mas você vê o seu corpo, que é físico, que você pode ver como importante. Ele diz, deixa que eu te ensine desta maneira. Quando o corpo sente dor, então o espírito ficará triste. O espírito sentirá o sofrimento para ajudar a melhor parte de ti, que é a sua alma, para ajudar a melhor parte de ti, que é o seu espírito, que este corpo seja afastado. Este corrompido seja afastado, para que o diabo puna o corpo, ele sinta dor no corpo, porque ele sente dor no corpo, então vai trazer vantagem, proveito, o arrependimento para a alma e o espírito. O apóstolo Paulo não está fazendo algo maligno aqui, não está fazendo algo que não está dizendo que o homem tem que ser pisado pelo diabo, mas é assim para que a alma seja salva, o espírito seja salvo no dia do Senhor. Veja isto aqui, para você entender. 5. Seja entregue a Satanás. O apóstolo Paulo está dizendo, eu sou apóstolo, eu não posso ir para lá como apóstolo e pegar uma faca, pegar uma espada, dar-te sete, te bater. Eu não sou o mestre da vila ou os pastores locais que dizem, este homem, olha o que ele fez. Então eles pegam a comunidade, dizem, vamos bater, levar a cara dele para pôr no muro, começar a lhe bater. Ele não pode fazer isso, eu não vou fazer isso, mas é Satanás que tem que fazer isto. Eu estou a dar a ele um choro real, um choro para ele sentir que o choro da destruição da carne, para ele despertar, ele dizer, por quê? Por que eu fiz isto? Olha como estou sofrendo. Então ele voltará para Deus em oração, vai se arrepender e voltará para o Senhor. Lembra-se do filho pródigo. O filho pródigo, ele viajou, estava gozando lá, ele desperdiçou todo o dinheiro, tudo que ele tinha, vivendo dissolutamente, não sentiu nada lhe chamando para voltar, mas quando o dinheiro acabou, mas quando a comida acabou, quando a fome começou a lhe bater na barriga, faz parte do corpo, é quando a fome lhe bateu, é quando ele despertou e disse, por quê? Por que estou aqui? O que estou fazendo aqui? Eu voltarei para a casa do meu pai, vou confessar, vou dizer, é assim que o espírito eventualmente é salvo no dia do Senhor Jesus. Tenho certeza que você se lembra de Jonas. Jonas tomou o navio, foi a uma outra direção que Deus o disse. Ele não foi a Nínive. Então, eventualmente, vocês conhecem a história, foi lançado no mar, quando o peixe, quando ele foi para a profundeza do mar, aquelas coisas em volta dele, e ele sofreu dentro do peixe, não podia respirar bem, coisa terrível. Quando ele começou a orar, Senhor, perdoa-me, o que queres que eu faça, eu vou fazer. É o corpo sendo atormentado, sendo oprimido pelo diabo, pelo Satanás, para que isso lhe guiou a oração, e o Senhor lhe disse ao peixe para lhe vomitar para o mar. Então, a disciplina, a repreensão, a correção é para fazer que a pessoa sofra fisicamente ou vergonha, para que esta vergonha
faça-o arrepender e ele volte para o Senhor. Quando alguém está debaixo da disciplina, porque ele precisa de voltar a ver a sua vida e fazer a coisa certa. Se você vai ter com ele, não se preocupa, tudo está bom, e você não quer que ele se sinta vergonha, não queres que ele sinta sofrimento, ainda vamos manter comunhão com ele, vamos continuar, mas está vivendo no pecado. Ele não vai sentir a profundeza da corrupção e a maldade que praticou. Quando você ora para ele, você diz: Senhor, que esta disciplina mude a vida dele, que esta correção mude a vida dele, que ele sinta dor fisicamente, sinta dor da falta da comunhão. Quando ele sentir isto, vai orar e vai restaurado de volta para o Senhor. Eu oro que o Senhor nos ajude. Quando alguém, em particular situação, nós não vamos impedir o arrependimento das pessoas e a reconciliação com Deus e a restauração dessas pessoas em nome de Jesus. Deixa-me ouvir o seu amém. Ponto 2. Purgando o fermento contaminado fora da igreja piedosa. 1 Coríntios capítulo 5. 6. Não é boa a vossa jantância. Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Diz Coríntios. Como vocês se gloriam? Sabemos sobre a fornicação. Eu sou um homem, sou uma pessoa no meio de muitas pessoas. Sou eu uma única pessoa. É um homem de negócio no meio de muitos. Sabemos sobre aquele casamento errado. O que está me dizendo? É só um casamento no meio de muitas pessoas. Nós sabemos sobre aquela avareza, aquele estilo de vida. Sabemos que há um mundanismo naquela família, naquelas pessoas. É só uma única pessoa, só. O apóstolo Paulo diz: cristãos de Coríntios, não é boa a vossa jantância. Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Versículo 7 diz: alimpai-vos, pois. Esta palavra, pois, diz por causa do perigo de um pouco de fermento, por causa de o efeito de corromper o pouco fermento. Essa pequena coisa vai se espalhar, corromper tudo, corromper a todo. Por causa disso, alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, nova criatura, para que tenha uma nova aparência, para que tenha uma nova maneira de olharem as coisas, para que seja uma nova massa, assim como estás sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. 8. Pelo que façamos festa, não com fermento velho, nem com fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Veja o que o apóstolo Paulo está dizendo à igreja de Coríntios. Ele coloca o grande valor do arrependimento antes da restauração. Sabe, quando alguém comete um pecado, antes da igreja disciplinar aquela pessoa, ele diz que eu não vou permitir que eles me disciplinam, eu não vou aceitar. Então a pessoa sai. Assim que ele sai, ele comete pecado, ainda que ele tenha cometido pecado, ainda que tenha feito maldade, então ele sai fora, começa a ser um herói. E as pessoas perguntam: por que você deixou a igreja? Por que você não está conosco? Ele diz que eu queria estar lá. Se eles me aceitassem, eu estaria lá, se isto e aquilo. E as pessoas dizem: estamos a pedir, venha, venha. Fazem a ele esquecer a vida passada. Fazem a ele esquecer as coisas que ele fez, que fez com que ele mesmo fugisse. Quando ele volta, ele não volta como um filho pródigo, ele não volta como uma filha pródiga, ele volta como um herói. Ele diz: sim, estou aqui agora. Ninguém quer falar do que aconteceu. O que ele deve se arrepender.
Porque todos dizem, venha, venha, venha. E eles não entendem que vir à igreja não te vai levar para o céu. Fazer parte da comunhão e não ir para o céu. No seu coração, na sua mente, na profundeza do seu coração. Tu tens que te lembrar que você tem que estar lá com Deus. Se você não está com Deus, só as pessoas estão a elogiar, te tornam um herói, mas você sabe que não há arrependimento, não há justiça, não há regeneração, não há restituição. Você pode estar ali, pessoas dizer, bem-vindo, bem-vindo, nós te amamos muito, mas você, dentro do seu coração, que quando você fugiu, as coisas que fizeste, quando estava lá, fizeste coisas piores acima daquelas que te fizeram fugir. Então não há arrependimento sobre isto, sem o arrependimento. Então não estamos a limpar o fermento velho, não estamos a acertar a vida, só diz estou de volta, isto não vai fazer. Por isso que o apóstolo Paulo diz, pois, façamos a festa, não com fermento velho, não com fermento de maldade, da malícia, mas com asmos da sinceridade e da verdade. Eu oro que Deus dê toda a igreja o entendimento neste assunto em nome de Jesus. 3 coisas. 1, prevenindo a poluição de um fermento, um pouco de fermento espalhar-se. 2, fazendo parte do sacrifício do cordeiro que foi entregue. É aquele que nos liberta. Nós temos que fazer parte do seu sacrifício, fazer parte da sua salvação, fazer parte da sua santificação, da sua suficiência, fazer parte de tudo que Ele oferece por nós, fazendo parte. 3, preservando o padrão puro, de uma vida de prevenindo que o fermento, um pouco de fermento se espalhe. Vou-vos dar um exemplo. Leva um pouco de fermento e lança no mar. Quando vocês lançarem, aonde ver, aquele pouco de fermento, aquelas borbulhas se espalhando. É o efeito de uma pequena coisa. Aquele que chama de pequeno, é um pequeno erro, é uma pequena falha, é minha fraqueza, seja qual for o nome, é pequena coisa. Lança aquela pequena coisa no mar. É como, então, has de ver, aquilo vai poluir o mar. Mesma coisa na vida das pessoas. Pouco de fermento. Se você permitir essa pequena coisa, pequeno fermento, se você deixar, se você proteger, vai afetar muitas outras pessoas. Até vai afetar pessoas que você não conhece, pessoas que não sabem. Você fez maldade, coisa contaminada. Todos vão pensar que este é o padrão. E aquela pequena coisa vai continuar. Eu oro que isso não vai acontecer na nossa vida. Gálatas capítulo 5. Gálatas 5, 7. Discorreis bem. Quem vos impediu? Para que não obedeçais à verdade? Quem vos correis bem? Fizeram bem no passado. No tempo passado, essas pequenas coisas vocês afastavam, não aceitavam. Aquilo que as pessoas, faziam nas outras igrejas, nós dizíamos não, nós não iremos aceitar. Eu vou me entregar, eu vou me consagrar para andar com o Senhor. O que Cristo não fizer, eu não vou fazer. Correis bem, no passado corriam bem. Agora, quem vos impediu para que não obedeçais à verdade? Toda a verdade, verdade completa. Versículo 8 diz: esta persuasão não vem daquele que vos chamou. Pessoas que te convencem. Dizem, faz lá, isso aí não é pecado. Se a liderança ouvir, vamos te defender nós.
nós vamos te proteger, não vamos permitir nenhuma liderança te tocar, nem fazer coisa nenhuma contra você. São pessoas que encorajam pequeno fermento. Eles encorajam desobediência, pequena rebelião, e eles prometem às pessoas que têm um pequeno fermento, pequenos prazeres, mau comportamento na sua vida, dizem: não se preocupa, nós vamos te proteger, nós vamos te defender. Aquele pastor, quando ele tentar estender a mão consigo, vamos tirar a mão dele, vamos lhe distrair, ele não é de ver essa coisa que vocês vão fazer. Ele diz: esta persuasão não vem daquele que vos chamou, não. Um pouco de fermento, levada toda a massa, vai espalhar-se por toda a igreja. Por isso somos ditos, temos que prevenir esta poluição deste pequeno fermento. 2. Fazendo parte do sacrifício da Páscoa, nos é dito, 1 Coríntios capítulo 5, 7, diz: alimpai-vos, pois, fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Deixa que eu te lembre, no Antigo Testamento, em Êxodo capítulo 12, os filhos de Israel ficaram no cativeiro do Egito durante centenas de anos. Agora, eles deviam ser libertos. E o Senhor disse: tomai um cordeiro perfeito, puro, sem mancha, matem e apliquem o sangue nas umbriais das casas. E quando eu ver o sangue, digam o resto, passarei acima. Mas antes deste sangue da Páscoa ser efetivo, ser eficaz para si, vocês devem vasculhar as vossas casas. Se tiver algum tipo de fermento, tirem o fermento fora das vossas casas. Se qualquer fermento, o sangue não estará disponível. Mesma coisa que o apóstolo Paulo diz para nós, que diz para os coríntios, diz: alimpai-vos, pois, do fermento velho. Há pessoas que vêm ao Senhor, dizem: Senhor, eu creio, morreste por mim, eu creio que derramaste seu sangue na cruz do Calvário, eu creio, mas eles não limpam o fermento velho, as suas apostasias, não querem se arrepender, o seu adultério, não querem se arrepender. Os adultérios não querem se arrepender, o roubo não querem se arrepender, o engano, decepção, não querem se arrepender. Diz: Jesus, eu te amo, és o Salvador exaltado, és o Redentor, o seu sangue é aquele que me lava, tudo estará bem comigo. Eu conheço Jesus, eu creio, vais me levar para o céu. Alimpai-vos, pois, fermento velho primeiro, como prioridade. Alimpai-vos, pois, o fermento velho. Não guarda o fermento ali, não guarda a imoralidade ali, não guarda o compromisso ali, não guarda esses objetos proibidos consigo e dizer que eu só quero Cristo, a Páscoa que foi sacrificado por mim. Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento. Então, quando já não tiver fermento ali, quando não tiver corrupção ali, quando não houver contaminação ali, quando você já não sentir uma culpa, mas eu estou escondendo ainda isto, eu estou escondendo esta coisa, quando alguém vem para a sua casa, vai te visitar, e você, com esperteza, primeiro vai cobrir aquela coisa para não ver. Depois vai dizer: ei, irmã, ei, irmão. Quando você guarda o seu telefone muito bem, você coloca o PIN
para a tua esposa não ver aquela imagem que está ali guardada, o seu marido não ver, aquelas pornografias estão lá, você cobre, você fecha as pornografias, todo este fermento. Jesus, meu Salvador, Jesus, meu Santificador, isso é mentira, isso não te levará para o céu. Alimpai-vos, pois, o fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, depois de tirar o fermento velho, Cristo, que é a nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Agora vamos para 3 aqui, é preservando o padrão da pureza. Se Cristo morreu por nós, se Cristo mostrou-nos o exemplo perfeito, como é que temos que viver? O padrão exaltado do Evangelho que nós devemos manter. Ele nos diz, depois de limpar o fermento velho, você não tem que voltar mais. Você não procura essas coisas. Agora tens a salvação, agora tens a santificação, agora tens a restauração, agora a disciplina foi levantada, agora faço parte do povo de Deus. Eles me aceitaram e me receberam. Depois de te aceitar, tenha certeza de guardar a pureza, o do padrão da vida exaltada. 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 8, diz: pelo que façamos a festa, não com fermento velho, coisas velhas que fizemos para nos afastarem, coisas velhas que nos fizeram estarmos separados do povo de Deus, coisas velhas que nos fizeram nos apostatar. Agora que já voltamos para o Senhor, deixa essas coisas todas velhas, nem com fermento da maldade e da malícia. Quando eu estava debaixo da disciplina, aquele ali não me visitou. Quando eu estava na disciplina, aquele nem se preocupou comigo. Agora eu voltei. Assim que eu voltei, vou olhar para todos eles. Aquele não vou lhe cumprimentar, aquela nem vou ter comunhão com ela, aquele não vou lhe fazer isso. Ainda não foste restaurado. A única coisa é que foi restaurada a posição, o lugar, mas o coração ainda não está certo. Mas se houver uma restauração verdadeira, não há de haver maldade, não há de haver malícia. Agora que eu voltei, eu quero lhes mostrar. Todas essas pessoas pensam que estão em cima de mim, pensam que podiam me disciplinar. Agora eu quero lhes mostrar. Ainda és pecador, ainda és apostatado, quando és completamente restaurado, lavado, a sua vida completamente transformada. A malícia não vai estar lá, vingança não vai estar lá, inveja não vai estar lá, o mau caráter, a má atitude não estará lá. Não vais fazer campanha contra o povo de Deus. Você está comigo ou está com ele? Você está com ele ou está comigo? Você está a favor de mim ou está a favor do pastor? Você não será assim. Toda maldade foi tirada. Diz: pelo que façamos, não com fermento velho, nem com fermento de maldade e da malícia, nem com os asmos, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. A sua vida estará santa, estarás acima da repreensão, viverás com coragem, viverás de uma vida sem comprometimento, diante do padrão da palavra de Deus. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 22. 1 Pedro 1, 22, diz assim: purificando as vossas almas, é você que tem que fazer. A pessoa que te disciplinou não vai fazer isto para si. Não, podemos te corrigir, podemos te aconselhar, dizer que isto não está bom, fica lá um pouco do lado, corrija isto e aquilo, é o que vamos fazer. Mas você é quem tem que ir para o Calvário. Você é que vai fazer com que o sangue de Jesus seja efetivo e eficaz e limpe o seu pecado, purificando as vossas almas na obediência à palavra, para amor fraternal, um amor transparente, um amor não fingido, o amor, amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro. O seu amor não é aquilo que chamam
o seu amor vem de um coração puro e você faz isto de forma fervente. 23. Sendo de novo gerados. Agora, o fermento foi tirado, a contaminação foi tirada, a poluição foi tirada. O sangue de Jesus já te lavou, já te purificou. Agora, sendo de novo gerados, o Espírito de Deus dá testemunho consigo que agora és filho de Deus. Aquele fermento que estava lá foi tirado. Há uma limpeza lá. Estás claro? Estás claro? Não há nada entre você e Deus que impede sua comunhão com Deus. Você diz Pai, e o Pai diz, meu filho, minha filha, o caminho está aberto entre você e Deus, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, vive e que permanece para sempre. Eu oro que esse tipo de experiência estará em cada um de nós e para todos nós, em nome de Jesus. Que a igreja diga amém. Ponto 3. 3. Alimpando. Se nós temos privilégio de trazer as pessoas, também temos que ter o poder e a possibilidade de afastar. Há pessoas que só sabem trazer, não sabem como tirar. É como tens uma família, tens filhos. Vais trabalhar, aqueles bebês, aquelas crianças, você não pode lhes mandar, não podes mandar para... Precisa de alguém para cuidar. Está bom. Vais à vila, estás à procura de alguém. Você não vai estar na vila em muito tempo. Alguém tem um espírito familiar, um espírito maligno e aquilo. E aqueles das vilas vão dizer que esta aqui trabalha bem, esta aqui. Não se preocupa se tem um espírito, não tem espírito. O que eles vão ver é força daquela pessoa para trabalhar. Então vão te entregar aquela pessoa. Então você vai se ensinar, dizer, é para vestir lenço, isto e aquilo, mas não vais ensinar as coisas reais para libertar do mau espírito. Então vais deixar aquela pessoa cuidar daquela criança e você vai trabalhar. E aquela pessoa que está trabalhando na sua casa, qual é a agenda dela? Quer ganhar as crianças para o mestre dela, que é Satanás. Então vai ensinar as crianças. Você gostaria de viajar sem avião? Você quer ir para um lugar onde vais comer coisas maravilhosas? As crianças não sabem. Eles chamam aquela pessoa de titia, sei lá qual é o nome que dão. Então começa a ensinar as coisas quando você volta para casa. Você acorda de manhã. Então a criança diz, mamãe, alguma coisa aconteceu à noite. Eu me sentia a viajar, eu viajei para aquele lugar, e estávamos lá, comemos, e o tipo de arroz que eu nunca comi antes, comemos bem aquele arroz. De novo, esta noite, vamos de novo. E a mãe diz, como é que foste para lá, o que aconteceu? E depois vão apontar fulano de tal, fulano de tal. Aquela pessoa que você lhe trouxe, você vai ajoelhar, orar, não sabes mandar embora a empregada. Você não sabe tirar aquela empregada que você empregou. Há pessoas que só sabem trazer, eles não sabem expulsar. Se és um pastor, se és um pregador, se és um líder, tens que saber. Pessoas estão a corromper a igreja. Pessoas estão a poluir a igreja. Pessoas que estão a trazer maldade na igreja. Precisa saber como afastar esses que têm liberdade para corromper a igreja evangélica. O comando para separar daqueles que trazem uma poluição contaminante. 2, o mandamento para estar cometido nos preceitos de Cristo. Vamos para é um mandamento para separar-se da poluição dos contaminados. 1 Coríntios
5:9. Já por carta vos tenho escrito que não vos associeis com os que se prostituem. Não seja amigo, não interaja, não permita o seu caráter, as suas... 10. Isto não quer dizer absolutamente com os devassos deste mundo. Significa o quê? Não é para você deixar de ir trabalhar porque os colegas lá do trabalho são fornicadores. Não deixa de ir estudar porque os estudantes naquela escola são fornicadores. Não. Diz. Isto não quer dizer absolutamente com os devassos deste mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. Olha, versículo 11. Mas agora vos escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberão, ou roubador, com o tal, nem ainda com mais. Corta relação, cortas associação com esse tipo de pessoas que vão te poluir. Agora, vamos entender. És um pai na família. Você diz, sou filho de Deus, sou adulto, sou maduro. Não há caráter de alguém na terra, não há ninguém que pode me influenciar a fazer maldade. Tens esposa e tens filhos pequenos. E essas pessoas que és amiga dela, vêm para a tua casa. Ao vir para a tua casa, a maneira dele de falar é terrível. O que ele tira da boca, o que sai da boca dele é terrível. A linguagem dele é terrível. Ele usa aqueles exemplos para fazer rir pessoas, mas de uma maneira que polui. Ele diz, eu sou adulto, a mim não vai me influenciar. Mas essa pessoa, abriste a porta para ele, vai influenciar seus filhos, sua família. Por isso, seja vigilante, entenda que tens um mandamento para separar-se da poluição dos que vão te contaminar e não permitir contaminarem sua família. Mesma coisa na igreja. Alguém diz, sou um pastor. Ainda que tenho esses ministros, se aproximam a mim, não há problema. Estou pregando há 10 anos, 20 anos. E não importa o que me dizem, não importa o seu estilo de vida, só vamos ter comunhão. Eles não podem me influenciar, mas essas pessoas vão influenciar a sua congregação. Vão dizer, se o nosso pastor que conhece coisa certa, a palavra de Deus, a sã doutrina, se tem comunhão com esta pessoa, até dar o púlpito a esta pessoa. Então vamos seguir. Então você destrói a igreja. Somos comandados a separar-se de qualquer coisa que vão poluir a igreja de Deus, na nossa família ou no nosso estilo de vida. E Deus nos dará graça, a força de sermos obedientes a este mandamento em nome de Jesus. Será que posso ouvir um amém da Deep Life? 2. Cometimento para se submeter aos preceitos de Cristo. Cometimento para submeter-se aos preceitos de Cristo. 1 Coríntios 5. Porque que tenho eu em julgar também os que estão fora? Não julgueis vós os que estão dentro. Não podemos sair fora, julgar pessoas que estão na estrada. Não podemos sair fora, corrigir pessoas. Não posso sair daqui do púlpito e ir para uma outra denominação, outra igreja, mesmo para me convidar para ir pregar, mesmo se eu concordar em ir pregar lá, eu não vou dizer, ok, depois da minha pregação, você já não és obreiro, você não vai cantar mais, vi isto, vi aquilo. Não posso fazer isto. Por quê? Não estão no meio, debaixo da minha autoridade. Por isso que é o que ele diz. O que eu tenho que fazer também com os que estão de fora? Não julgais vós os que estão dentro. Não pode descontrolar a mulher do outro, filhos do outro, família do outro, mas a sua própria família.
as coisas não estão bem na tua família, tens o direito, tens a responsabilidade, tens o mandamento para corrigir membro da sua própria família. Eu louvo a Deus, nós que estamos aqui, pai, filhos, esta é a família de Deus. Se eu ver alguma coisa que vai impedir-te de ir para o céu, porque eu quero te ver ir ao céu, e você tem que entrar no céu, eu vou dizer-te, meu filho, isto vai te impedir de ir para o céu, não faça isto. Minha filha, isto vai te impedir de ir para o céu, não faça isto. Porque você sabe que eu digo isto porque eu te amo. Você sabe que eu quero o melhor de ti. Vai dizer sim, eu entendo. Vais ajoelhar e vais corrigir essas coisas. Pela graça de Deus, conselho, correção, resposta e responsabilidade própria, e relacionarmos-nos bem como estudante para professor, como pai, filhos, um bom relacionamento como piloto, passageiros para viajar para o céu. Pela graça de Deus, no último dia nós chegaremos lá. Quando eu chegar lá no reino, vou olhar à esquerda, vou olhar à direita, vou dizer, ei, louvado seja o Senhor. Estás lá. Eu vou dizer, louvado seja o Senhor. Você chegou. Estarás lá em nome de Jesus. É por isso que é o nosso cometimento para nos submetermos aos preceitos de Cristo e dizermos que é isto que temos que fazer. O que não está bom, vamos corrigir. O que não está bom, vamos colocar certo. Vamos para 1 Coríntios, capítulo 1, 2. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos. Este é o sonho, este é o objetivo, esta é a expectativa, que a igreja toda seja uma igreja santificada em Cristo Jesus, chamados santos, com todos estão em todo lugar, invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Lembra, esta é a nossa chamada, lembra-se, essa é a nossa crucificação, é o nosso cometimento, que a igreja de Deus, com todos os membros, sejam santos, chamados santos e santificados. Efésios capítulo 5, 3. Efésios 5, versículo 3. Nos diz o que a igreja tem que ser. Mas a prostituição, toda impureza ou avareza, nem ainda se nomeie entre vós, como convém a santos. Tentação pode vir, então você se lembra, eu sou filho de Deus, eu sou santo de Deus, eu sou filha e filho de Deus, eu sou a noiva de Cristo, esperando o arrebatamento. Quando o Senhor vier a qualquer momento, de manhã, tarde, noite, madrugada, estarei pronto. A fornicação não será nomeada na minha vida. A impureza não será nomeada na minha vida. Pornografias não serão nomeadas na minha vida. Tudo injusto, tudo que polui, tudo que corrompe não será nomeado na minha vida. Assim que dei minha vida ao Senhor, o sangue de Jesus me lavou, o sangue de Cristo me tornou mais alvo do que a neve. Eu quero continuar no relacionamento com o Senhor, eu quero continuar na comunhão com o Senhor, quero estar pronto quando Ele vier, quero ter certeza. Toda forma do pecado, vergonha do pecado, altura do pecado, toda forma de impiedade, de impureza, de avareza, não tem que ser nomeado entre vós. 25. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja. O Senhor nos ama, porque Ele quer que estejamos prontos para o arrebatamento, quer que sejamos graciosos, estarmos cheios da plenitude de Deus, quer que sejamos gloriosos, quer que tenhamos a glória
com aquilo que Ele comprou por nós, como exemplo perfeito. Quer que estejamos prontos para a sua vinda. Diz: vós, marido, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e assim mesmo se entregou por ela. Ele deixou os céus e veio à terra. Ele deixou a glória para vir, suportar a vergonha, sofrimento, crucificação, traição que Ele experimentou nessa vida. Ele deu-se a si mesmo para que sejas salvos. Ele deu-se a si mesmo para que sejas santificado. Ele deu-se a si mesmo para seres purificado e seres apresentado diante do Senhor sem culpa, sem mancha, sem maldade. 26. A razão pela qual Ele se entregou para santificar, para purificar, para lavar, para limpar, que o sangue de Jesus tira toda mancha, tira toda contaminação, tire toda corrupção, tire todo o fermento. Ele purifica para santificar, purificando com a lavagem da água pela palavra. Qual é o propósito? 27. Para apresentar a si mesmo. Que tipo de igreja? Eu pergunto-vos, que tipo de igreja? Toda igreja local tem que ser igreja gloriosa. A nossa igreja, quando nos juntamos, é uma igreja gloriosa. Você tem que ser um cristão glorioso, um irmão glorioso, irmã gloriosa, rapaz glorioso, jovem glorioso. Todos membros da igreja, quando na tua mente glória, na sua experiência cristã glória, na apreciação da palavra de Deus gloriosa, na demonstração da vida que eles vivem gloriosa, quando todo crente, quando todo cristão, quando todo membro da igreja tiver uma vida gloriosa a partir de dentro, corpo, alma, espírito, pensamento, ação, comportamento, tudo que você faz, quando a glória de Deus é refletida por causa da lavagem do Cordeiro, é por isso que a igreja vai ser gloriosa. É por isso Jesus deu-se a si mesmo. É por isso Jesus deu aquele sacrifício para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa. Você será santo. Todos seremos santos em nome de Jesus. Esta é a experiência da santificação. Ele quer apresentar a si mesmo quando Ele vier para a igreja, quando os mortos em Cristo serem ressuscitados e os que estiverem vivos serem apanhados para se encontrar com Ele no céu. Ele quer que sejamos santos e sem irrepreensão. Eu oro que o Senhor fará isso na minha vida, na sua vida, em todas as nossas vidas, em nome de Jesus. Hebreus capítulo 12, 14. Diz: segui a paz com todos. Segui a paz com quantas pessoas? Vais lutar com quantos? Estou a perguntar, vais lutar com quantos? Ninguém, porque você terá paz com todos. Paz com tua esposa, paz com seu marido, paz com seus vizinhos, paz com todos. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ele quer te ver santo, Ele quer te ver puro, Ele quer que você seja parte dessa igreja gloriosa, em que Cristo vem para ela. Somente nesta condição todos verão o Senhor. A posição que tens na igreja, a autoridade que você tem na igreja, as coisas que fazem na igreja, as atividades, essas coisas não vão te preparar, não vão te fazer ir para o céu, se o fermento está ali, se o fermento da fornicação está lá, se o fermento da pecaminosidade está lá, natureza adâmica está lá, a luta, violência,
discórdia, desunião. Se essas coisas estão lá, a nossa posição não vai nos aprontar para o céu. É quando há pureza no coração, é quando há pureza de vida, esta santidade sem a qual ninguém vê o Senhor, é essa que vai nos fazer ir para o céu. Por isso Jesus, ele mesmo nos diz, em Mateus capítulo 5, versículo 8, Mateus 5, versículo 8, diz que bem-aventurado os puros do coração, porque eles verão o Senhor. Eu oro que você há de ver o Senhor. Você verá o Senhor no último dia. Por que vais ter uma posição e no último dia, quando o Senhor vier, não veja o Senhor? Por que vais ter posição na terra, teres atividade na terra, seja o que for? Você já ajuntou riqueza deste mundo, quando o Senhor vir levar as pessoas para o céu e você não pode ser encontrado. Você será no meio de todos os homens, todas as mulheres, todos os frequentadores da igreja, a pessoa mais miserável. Mas quando és salvo, és santificado, o Senhor te purifica, estás pronto para ir para o céu e tens a bem-aventurança da puridade do coração, você verá o Senhor no último dia. Estarás feliz porque venceste aquela tentação. Estarás feliz porque venceste aquela corrupção. Estarás feliz porque você se firmou nas coisas do Senhor até a vinda do Senhor. Eu oro, toda a graça que precisas, toda a força que precisas, todo o poder que precisas para esperar a sua vinda, o Senhor colocará na sua vida em nome de Jesus. Levanta, fala com o Senhor em oração. Diga: Senhor, quero estar pronto. Senhor, quero estar pronto. Se há um fermento, tira. Há limpai. Há adultério aí, limpa. Há impureza aí, limpa. Há pornografia ali, limpa. Há falhas ali, limpa. Tenha certeza, sua vida está de acordo com a palavra do Senhor. Deixa o sangue te lavar. Deixa o sangue de Jesus te lavar. Lembra, tirai o fermento. Antes de você dizer que eu confio no sacrifício da Páscoa. O arrependimento primeiro, antes da restauração. O arrependimento primeiro, antes da regeneração. O arrependimento primeiro, antes de ter a justiça que vai te preparar para a vinda do Senhor. Abra a boca, fala com o Senhor em oração. Deixa que Ele faça a obra que tem que ser feita em si, antes de você sair daqui hoje.